Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a 70ª semana de Daniel. Nós, num vídeo anterior, falamos sobre os 3 primeiros anos e meio, aparecimento do anticristo, falamos das 2 testemunhas, e agora nós vamos falar a respeito dos 3,5 anos últimos da 70ª semana de Daniel. Para que esse vídeo não fique assim muito extenso, nós vamos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte nós vamos falar até os 7 selos, e na segunda parte nós vamos falar o restante da grande tribulação. Essa 70ª semana de Daniel, com referência aos 3 anos e meio últimos, nós vamos ver algo tenebroso, algo que vai nos chocar. Nós falamos que aqueles primeiros 3 anos e meio era de paz, de alegria, havia feito um concerto, o mundo estava numa pseudo paz. Mas, a partir do início dos 3 anos e meio últimos, o príncipe, denominado de o anticristo, ele vai romper esse concerto com Israel. Ele vai se declarar Deus. Ele vai se apoderar do templo de Jerusalém. Ele vai proibir a adoração ao Senhor e vai assolar toda a Palestina. Ele terá um reinado de mais 3 anos e meio. Com isso, Cristo, nesse final, voltará para a última batalha do governo humano, que é a Batalha do Armagedon. Nós vamos falar num vídeo sobre a Batalha do Armagedon. E nesse tempo, todas as coisas específicas para Israel irão acontecer. Todas as profecias que ainda não foram cumpridas vai acontecer. A primeira delas vai ser a ascensão do anticristo. Ele está na Terra, já está ali por 3 anos e meio. E quando ele quebrar esse tratado, ele sentará sobre o trono. E ele vai se intitular Deus. E vai querer ser adorado como Deus. E ele terá poderes satânicos e governará esse mundo. Todas as pessoas serão obrigadas a ter em seu corpo a marca da besta, que identificará como seguidores desse anticristo e oponentes de Deus. Essa marca, irmãos, ela vai permitir que as pessoas possam comprar, possam vender e ter a sua aceitação a esse sistema. É um controle global, mas é um controle opondo-se ao selo de Deus, que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Existe um porém.
todas as pessoas que não aceitarem a marca da besta, elas serão mortas. E aqueles que fugirem vão ser perseguidos. As pessoas que não aceitarem a marca da besta terão de se esconder no deserto, nas matas, onde terá um lugar de refrigério. Lembra que nós falamos da mulher do Apocalipse 12? Que ela fugiu para o deserto? Então isso vem confirmar que aquela mulher era a igreja visível. Porque a invisível, a igreja santa, ela já foi arrebatada. Então a mulher que fugiu são os cristãos que não foram arrebatados. Nessa fuga, elas serão alimentadas e protegidas durante 1260 dias. E essa parte, esse tempo, é a segunda parte da tribulação. E também está lá escrito em Mateus, capítulo 24, capítulo 12 ao 22. Então, irmãos, o anticristo colocará um ponto final no sacrifício e na oferta. Então, aquilo que se fazia lá no Velho Testamento vai estar fazendo também na igreja, no terceiro templo, nessa época. A oferta de grãos, os sacrifícios e as práticas religiosas serão proibidas. Não sou eu que estou falando, está lá escrito em Daniel capítulo 5, versículo 25. O anticristo vai mudar os tempos e as leis. Ele vai se opor e se exaltar acima de todo chamado Deus ou objeto de adoração. De modo, irmãos, que ele toma um assento no trono do templo de Deus, mostrando-se como Deus. Não são palavras minhas. Está lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Nesse tempo, irmãos, haverá a abertura dos selos. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. E esses selos descrevem uma sequência, irmãos, de eventos que se iniciam com a abertura do livro pelo Cordeiro. O Cordeiro é o único digno de abrir o livro selado. E os selos, eles iniciam o tempo futuro de sofrimento, tempo futuro de juízo, juízo sem precedentes, que antecede a segunda vinda de Cristo Jesus a essa terra. Os 4 selos, que são apresentados simultaneamente, representam um julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Os primeiros 4 selos, que serão abertos em Apocalipse 6, esses 4 primeiros selos compreendem 4 cavalos com seus cavaleiros. Estão numa corrida. Esses cavaleiros não são pessoas reais, mas fatos personificados, onde 3 deles são claramente identificados. O cavalo vermelho é a guerra. O cavalo preto é a fome.
cavalo amarelo é a morte. Então, 3 cavalos, a própria Bíblia identifica eles. Somente com relação ao primeiro cavalo, o cavalo branco, é que surge alguma divergência. Muitos historiadores, muitas pessoas têm opiniões diferentes a respeito desse cavalo. Embora, irmãos, grande parte das pessoas interpretam como sendo o anticristo, o dominador do mundo, e que o arco significa guerra à distância e a coroa significa que ele terá um reino trazendo uma pseudo-faz. A grande maioria interpreta como sendo isso. Porém, irmãos, devemos aplicar a esse primeiro cavalo o mesmo princípio dos 3 seguintes, que não são pessoas, e sim um fato histórico. Esse fato histórico é o Evangelho que eu digo para vocês está alicerçado nos seguintes fatos. O branco significa limpo, puro, justo e aprovável, sendo um símbolo da pregação do Evangelho que é limpo, puro, justo e aprovável. Perante o homem e perante Deus. Outra condição é a própria palavra que diz: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele sai vencendo e para vencer. Se fosse o anticristo, então ele seria vencedor. Mas o anticristo não vai vencer. Ele já foi derrotado através do seu chefe, Satanás. Então, olha bem, o arco é usado juntamente com uma flecha. Só o arco para nada serve, irmãos. O cavaleiro estava com um arco sem flechas. Isso indica que as flechas já haviam sido atiradas. Foram atiradas contra o inimigo. O Evangelho, irmãos, foi estabelecido entre os povos. Cristo já atirou essa flecha contra Satanás. Quando na cruz ele falou: tudo está consumado. Sabe, irmãos? A luta contra Satanás ali na cruz foi vencida por Cristo Jesus. Então, quando ele saiu para vencer. O Evangelho é vencedor. Esse arco sem a flecha indica que a vitória contra Satanás já foi decretada. Se isso não bastasse, irmãos, o cavaleiro estava com uma coroa. Coroa é sinal de glória. O Evangelho já foi coroado com a glória de Cristo. Esse é um dos objetivos de pregação do Evangelho. Levar pessoas a participar da glória de Cristo. Outra coisa, o cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Talvez esse seja o ponto de clareza
Sim, o ponto de clareza nessa interpretação. O Evangelho foi proclamado ao longo dos séculos e onde quer que ele tenha sido proclamado, sempre foi vencedor, pois ele venceu a todas as oposições e ataques iniciais, tá, na época dos apóstolos, e continua vencendo em nossos dias, onde ele é pregado, ali a vitória. Por fim, irmãos, ele será vencedor. Satanás jamais será vencedor sobre a pregação do Evangelho. Então, esse cavalheiro não é um homem, mas é o próprio Evangelho que saiu vencendo e para vencer. Esse fato por si clareia a nossa interpretação. Sim, clareia, ele dá claridade à nossa interpretação. Por quê? Porque o anticristo, embora ele saia vencendo, sendo aclamado soberano sobre muitos povos, ele será mais uma vez derrotado por Cristo Jesus na batalha final, na batalha do Armagedon. Portanto, esses 4 selos são abertos simultaneamente. O cavalo vermelho, o segundo selo, foi dado ao seu cavaleiro que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Ele representa o sangue, a guerra e mortes violentas que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. E a tribulação será um período de violência, mortes e guerras. O terceiro selo, irmãos, o cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Nesse período, haverá escassez de alimentos básicos para a sobrevivência. E a carestia será grande e uma tremenda fome por todo o mundo. O azeite e o vinho refere-se à oliveira e à videira que não sofrem com a seca, tanto quanto os cereais. A própria natureza, com dores e partos, sofre. Ela espera ser restaurada. O azeite, símbolo do Espírito Santo, e a videira que nos dá o vinho, que simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos levam à certeza que Deus autoriza a não danificar aqueles que estão sob a proteção do Espírito Santo, azeite, e do sangue do Cordeiro, videira. O quarto selo, irmãos. Sim, o quarto selo, o cavalo amarelo, e seu cavaleiro, por nome Morte, e o inferno seguia, significa uma escalada terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Uma quarta parte da raça humana será morta nesse terrível julgamento. Então, irmãos, se você atentar bem, esses 4 selos, eles não foram para danificar o homem, mas a natureza que geme. O quinto selo representa o clamor dos santos que foram martirizados e mortos
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Lembra que eu falei que quando for quebrar esse concerto, as pessoas se não aceitarem a marca da besta, e muitos não vão aceitar, muitos vão ser eliminados, vão ser mortos nesse momento, porque milhares de pessoas fiéis a Cristo Jesus, que foram martirizados durante a era da pregação do Evangelho, está lá escrito no livro de Mateus 23, 34, 36. Essas pessoas foram vistas debaixo do altar por terem sido oferecidas a Deus como sacrifício sobre o altar, derramando ali o seu sangue e a sua vida. Nós devemos lembrar que no Velho Testamento os animais eram imolados como sacrifício. Seu sangue descia para debaixo do altar. E o sangue representava a vida e a carne. Está lá escrito no livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Então, irmãos, esses mártires são aqueles que entregaram a sua vida por amor de Cristo, não aceitando a marca da besta na sua mão ou na sua testa. Ao abrir o sexto selo, houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro e a lua como sangue. As estrelas caíram sobre a terra, grande parte delas. Essa foi a resposta de Deus para aquele clamor. Sim, aquele clamor dos mártires. E finalmente, irmãos, o sétimo selo inclui todas as coisas desde o sexto selo até a eternidade. Diz a palavra que, abrindo o sexto selo, João olhou e eis que houve um grande tremor na terra. Ele fala que o sol tornou-se negro, como saco de silício, a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Da mesma forma, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Diz a palavra que o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Esse evento, irmãos, a terra é totalmente sacudida por um terremoto, como uma advertência para os moradores da terra, com a intenção de os levarem ao arrependimento e se converterem a Deus. O povo experimentar pavor e desespero. Procurarão fugir para se esconderem. As pessoas rogarão aos rochedos e montes para escondê-los da face de Deus e da ira do Cordeiro. Mas esse selo não representa ainda o grande dia da ira do Senhor. É apenas uma advertência. Uma advertência feita aos homens,
é com toda certeza a resposta de Deus aos santos martirizados. É o início das dores. Está escrito, irmãos, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Ao abrir o sétimo selo, irmãos, se fez um silêncio no céu. Por quase meia hora, não se ouvia um ruído sequer. Na abertura desse selo, se dá o início do juízo de Deus e a abertura das 7 trombetas. O início da grande ira de Deus, propriamente dita. O início da grande ira de Deus, dita quando todo o pecado e rebelião começarão a ser julgados, e esse julgamento será realizado em partes por essas 7 trombetas, e que nós veremos no próximo estudo, que é a segunda parte da grande tribulação. Amém. Paz seja convosco.